E uma das coisas que mais nos influenciam é a nossa perspectiva de enxergar aquilo que acontece ao nosso redor. Porque a forma como você vê as coisas pode lhe tornar um vitorioso, pode lhe tornar um derrotado, uma pessoa feliz, uma pessoa amarga, uma pessoa poderosa ou um fraco, um campeão ou um perdedor. Então, nós temos que aprender a olhar a vida com a perspectiva da fé. Por isso, hoje, nós vamos rever uma passagem que ilustra muito bem esse tema. Você vai ver nitidamente como é que se olham circunstâncias com os olhos da fé e como é que se olha com uma visão derrotista. Porque existem duas maneiras diferentes de ver a vida, com os olhos da fé ou com os olhos do medo. Lá no livro de Números, no capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Deus disse a Moisés: separa 12 homens dos melhores, dos príncipes. E ele assim fez e enviou os 12 príncipes a mando de Deus. Para quê? Para espiar a terra que lhes estava prometida. E o que aconteceu? Você sabe, porque essa história é muito conhecida. 10 homens não viram as oportunidades, viram apenas as chances de derrota. E apenas 2 olharam a terra pela perspectiva da fé. Os 10 não estavam vendo pela perspectiva de Deus e, em função disto, provocaram um desespero em mais de 3 milhões de pessoas. Isso é importante nós tratarmos, porque isso aqui não é teoria acadêmica, isso aqui é fé em prática. Alguma coisa Deus quer que você aprenda como princípio dessas atitudes que aqui estão. Porque nós nos deparamos todos os dias com o quê? Com embates, todos os dias nós nos deparamos com dificuldades, todos os dias nós nos deparamos com lutas, todos os dias nós temos pressões da vida. E os 10 começaram a relatar a Moisés tudo o que a terra tinha de bom, de excelente. Aliás, como Deus disse que era, não é verdade? Quando prometera a terra aos seus filhos. Mas no meio do relatório entra uma palavra maligna, uma palavra terrível. Eles disseram: lá tem figo, lá tem uva, lá tem mel, tem leite, a terra é muito fértil. Porém, aí deixa de ser a perspectiva de fé e começa o quê? A perspectiva humana, com suas limitações, com seus medos, a olhar as circunstâncias. No livro de Números, no capítulo 3, no versículo 30, diz assim: Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aqui começa a perspectiva da fé. Todos nós com circunstâncias difíceis na vida e temos esse mesmo tipo de reação. Ou nós começamos a ser como Josué e Calebe e dizemos: nós vamos conseguir, Deus está determinando, a palavra de Deus diz: eu acredito na palavra, eu fico com a palavra, eu espero na palavra, ainda que demore, ainda que eu não sinta, ainda que os meus olhos não vejam, eu fico com o que Deus diz. Ou então, nós começamos com os poréns. Isso é olhar com os olhos humanos, aquilo que Deus tem para você olhar pela perspectiva da fé. Em qualquer área de sua vida, você tem que se habituar a olhar com os olhos da fé, com a perspectiva da fé. E em caso contrário, você vai dizer: eu não vou poder, porque eles são mais do que eu, eles são gigantes, eu sou pequeno. Aqueles 10 espias não compreenderam e subestimaram o que Deus prometeu fazer.
eles já haviam derrotado o faraó, eles já haviam atravessado o Mar Vermelho, eles já haviam passado o Rio Jordão, eles já haviam vencido um monte de guerras, já haviam vencido muitas adversidades e agora era apenas mais uma oportunidade de ver a glória de Deus manifestada. E eu sei que você que me assiste já venceu muitas adversidades, já ultrapassou muitas fortalezas, já venceu muitas guerras. Você sabe que quem lhe deu todas essas vitórias? Foi Deus. Se você está diante de mais um desafio, ele será ultrapassado, ele será vencido. Portanto, não diga jamais que você não pode, que você não vai conseguir. Você não é um número de RG, você não é um número de CPF, você é a imagem e semelhança de Deus. Você, portanto, tudo pode naquele que lhe fortalece. Portanto, tome posse dessa verdade em sua vida e inicie essa semana olhando todas as situações pela perspectiva da fé e não com os olhos do medo. Aquele que está em você, aquele que está na sua vida, Jesus Cristo é maior e já lhe fez mais que vencedor em todas as coisas. Ele é Deus acima de tudo, acima de todos e tem o poder de transformar toda e qualquer situação. Ele pode transformar o mal em bem. Creia nisso e tenha uma linda, vitoriosa e muito abençoada semana com muitas manifestações da graça e da glória de Deus em tudo o que você colocar às suas mãos. Graça e paz.